especializado em autoconhecimento e a gente faz algumas terapias, como psicoterapia reencarnacionista, constelação familiar, radiestesia cósmica. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E agora contigo, minha mana Rosimeire Carreteiro. Bem-vinda. Boa noite, Márcio. Boa noite ao pessoal que entrou. Eu sou Rosimeire Carreteiro, enfermeira de formação, mas trabalho agora como terapeuta, né? Com a psicoterapia reencarnacionista principalmente, radiestesia também, com a indicação dos florais e muito pouco de reiki, né? Mas o principal agora é a psicoterapia mesmo. É o pela qual eu me identifiquei. E muito. Graças a Deus. Bom, o Então, nosso Marcos, assunto de hoje, hoje, Rose, é sobre investigação de consciente, né? Que é uma sim, técnica, né? Uma técnica que é conhecida também como regressão terapêutica, mas a sim, nomenclatura mudou recentemente, por quê? Porque muitas vezes nos procedimentos as pessoas estavam acessando a vida atual, a vida presente, e não tanto as encarnações passadas. Então, por isso que foi mudado para sim, investigação de consciente, ficou muito mais, assim, coerente com a atualidade. Conta sim. para nós aí, Rose, as suas experiências, como é que estão os atendimentos em Nossa, grupo, Márcio, né? a gente tem feito os atendimentos em grupo lá com a Regina. A grande maioria é criança, bastante criança, né? Então nós acessamos por essas crianças. E tem alguns adultos também, aqueles adultos que não têm condição de acessar por algum problema mesmo de saúde ou um problema psicológico grave, né, que não está tendo, não dá para acessar. Então a gente acessa por eles. E tem também as crianças, como eu falei, que a gente já está fazendo há um bom tempo e está tendo, assim, graças a Deus, alguns resultados aí com o pessoal. Então, a gente está tem feito essas investigações à distância e eu estou bem firme e forte fazendo as investigações online, com pessoas de fora, então tem gente de Portugal, de outros estados também, como Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Desculpa, Minas Gerais, Paraná, e é, é tranquilo, Márcio, o acesso é possível, bem possível mesmo. Bom, é o seguinte, eu tenho feito online, e o acesso é tão bom quanto se fosse presencial. O acesso acontece da mesma forma. Hoje mesmo eu fiz com uma moça de fora, ela acessou muito bem, e as pessoas elas perguntam, né? Será que eu posso? Será que para mim a investigação do inconsciente eu tenho condições de fazer? Então assim essa pergunta é muito sempre está acontecendo, as pessoas sempre questionam, é para mim essa investigação? É realmente eu consigo? Sim, todo mundo consegue. O que a gente percebe é que boa parte da mente entra na frente na hora de uma investigação e questiona aquilo que está vendo. Então, nesse momento é que às vezes pode ter a interrupção, mas pela própria pessoa, por ela não acreditar naquilo que ela está vendo. Agora, é muito possível sim. E o que eu percebo, Márcio, inclusive, é que as sensações, quando eu faço online, as sensações que a pessoa tem do outro lado é muito intensa. É tão intensa quanto a presencial. Assim, eu não sei se está ficando mais claro, se está ficando mais forte, mas as sensações são fortes do outro lado. A pessoa sente muita coisa, visualiza e vai falando tudo como se fosse qualquer outra investigação presencial. Isso eu tenho percebido, sim. Concordo Então, é contigo, para todo Rose. mundo. Com as experiências de consultório, em cursos também de formação, a prática online está sendo tão eficiente quanto a presencial. Isso posso te garantir também. E as Nossa, é pessoas podem muito. perguntar, mas se caso cair a conexão da internet, como é que faz? Eu acho que até hoje nunca caiu, tá, Rose, nos trabalhos Para online. mim Mas se também não, cair, eu acho que Márcio. não vai ter problema nenhum. Por quê? Lembra do procedimento presencial, por exemplo, a pessoa cair no banheiro, a gente não interrompe naquele momento e depois ela vai e volta no mesmo ponto?
E Creio volta, que se for exatamente. cair no modo online, vai ser a mesma coisa. Então, o perigo de cair a conexão não existe se estiver em egrégora. Isso a gente pode garantir. Sim, sim. E eu já fiz investigação que começou chuva, chuva forte, que eu pensava, meu Deus, agora vai cair a conexão. Já era. E não caía. A conexão continuava bonitinha e não interrompia, a internet continuava. É incrível, né? Acho que existe mesmo uma proteção. E, Márcia, assim, esse medo que você perguntou, né, que você falou, que as pessoas falam às vezes, ah, mas e se cair a conexão e eu ficar, né? Uma pessoa mesmo já me perguntou antes de começar, mas tem perigo de eu ficar lá e não voltar? Não, também não, porque a gente tem as táticas, né, Márcia, que a gente Sim, usa para estar resgatando essa pessoa, para estar voltando, né? Eu diria que a gente fala muito pouco, né, Márcia, durante sim. a investigação. Nosso papel, na verdade, é deixar os mentores atuarem, fazerem, mostrarem o que tem que ser mostrado, e nós ficamos mais na retaguarda, ouvindo, não interferindo tanto, porque quanto menos fala, melhor. E isso eu vejo até por experiência própria na hora que eu faço a investigação para mim ou para outra pessoa, que quanto menos a pessoa que estiver conduzindo falar, para mim é melhor, porque você está vindo, né? Você está entendendo, você tá vendo a sequência toda do que eles estão te mostrando. E quando a pessoa fala, às vezes isso atrapalha, né? Interrompe a pessoa que tá fazendo a investigação. Então, o que eu percebo assim é que quanto menos a gente fala, melhor, deixa os mentores atuarem, falarem, darem a continuidade no que eles querem passar. E se a gente perceber que a pessoa está muito presa naquela situação, a gente tem as táticas para ir tirando ela e voltando, né, Márcia? Para estar Então, o tirando ela importante daquele. também, Rose, né, frisar que acho que o importante do qualquer procedimento de investigação de consciente é o preparo antes. Então, você preparar o ambiente, né, fazer uma oração de proteção, e aí a Sim, gente, a questão da respiração, né, a gente está sim, iniciando com o mantra ou a expansão dos chakras, que eu tenho utilizado muito, então a questão do relaxamento e a respiração. A partir daí a pessoa fica mais tranquila, entra em conexão com a espiritualidade, né, entre a egrégora, e a partir daí, a partir do momento que está conectado à egrégora, o trabalho começa a fluir naturalmente, sem perigo de interferências. Então o importante é o início, os bastidores. O que você acha em relação a sim. isso? Não, a gente sempre faz mesmo. Na verdade, eu mesma me preparo antes de começar, antes de entrar em qualquer sessão com a pessoa, né, seja online ou presencial, eu me preparo, eu firmo a proteção, porque eu acho que a gente tem capacidade para isso, né, junto com o nosso ser de luz, com a nossa mentoria, firma essa proteção, pede essa conexão. E quando eu estou de frente com a pessoa, né, junto com a pessoa, a gente firma junto de novo e pede essa conexão, né, é feita uma oração. Então a gente realmente na hora ali a gente tá, tá, tá junto, né? E eu acho que nesse momento se forma mesmo aquele campo que vai fazer com que nada interfira e seja feito o trabalho que tem que ser feito ali na hora. Mas você tem razão, é isso mesmo. A gente tem que fazer essa oração antes. E confiar, né, Márcio? Confiar que eles vão trazer aquilo que é necessário para a pessoa ver, para a pessoa entender, né? Isso é muito, muito interessante. E Então, é para todos, Márcio. Não tem distinção, né? Não existe distinção. Quem pode e quem não pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode desde que queira, que não tenha nenhuma restrição física, nenhuma restrição de saúde, né? Que são pouquíssimas restrições para se fazer uma investigação do inconsciente. E o que eu tenho visto também, Márcia, é que assim, as investigações elas estão sendo cada vez mais resolutivas para as pessoas, né? Traz logo de cara aquilo que vai no, tipo assim, vamos no cerne da questão. Muito rápido, né? Muito, parece assim, a espiritualidade ela quer resolver. Quando a pessoa está aberta, a espiritualidade ela ajuda rápido, né? Não existe mais não existe demora, né? Existe o querer e o resolver, né? isso é Não sei se importante você falar, percebe Rose, que é isso. a questão do tempo fora do tempo, né? Que a gente ouve falar da arte e tal.
que sim, realmente não está tendo tempo para muita coisa, para tipo a questão da doutrinação, por exemplo, nas casas espíritas é uma coisa que praticamente acabou. Porque é uma coisa da conversa, de querer doutrinar, então se perde-se muito tempo. Então o que está sendo feito? Está sendo feito tipo um arrastão, né? Está sendo identificado esses seres e levados, meio que na marra mesmo. E nas investigações inconscientes não está sendo diferente. Está sendo um processo muito rápido e bem pontual, né? E a pessoa resolve situações com uma só investigação. Então isso tem acontecido assim muito pontualmente. Você tem razão de falar isso. A questão do, né, do salto quântico. Então está muito sim, é assim muito comprovado. rápido. Sim. É muito rápido, Márcio. Assim, é desligamento, sabe? E você vê nitidamente ali que a situação que a pessoa, a questão que a pessoa estava trazendo, ela se resolve rapidamente naquela sessão, sabe? Assim, ó, foi mostrado, foi desligado, foi resolvido. Ali depois a pessoa pode continuar, claro, né? Ela vai continuar porque tem outras questões também para serem vistas, mas é como se viesse para resolver mesmo. Não são para brincadeira, não. É muito Outro medo bonito que isso. as pessoas têm, Rose, né? Um temor que as pessoas têm, ah, eu vou entrar em contato com seres desencarnados, será que isso vai ser possível? O que você tem a falar em relação a isso? Esse temor que as pessoas têm de acessar o plano espiritual e de lidar com seres que não estão mais encarnados. Então, a gente vê, assim, você diz desencarnados que são conhecidos da pessoa, é isso? Ou não Conhecidos ou necessariamente? desconhecidos, tanto faz. A pessoa tem acesso. Na hora em que ela está fazendo a investigação e que ela entra em contato, parece que o medo desaparece. Eu não vejo que as pessoas têm esse medo. Elas se deixam levar pelo que está sendo mostrado, pelo que eles estão querendo passar. Então, eu não percebo que elas ficam com medo. Talvez fiquem com medo da situação em si, na hora, né? Sentem, claro, sentem a apreensão do que sentiram na época em que aquilo aconteceu, mas não necessariamente elas deixam de fazer, querem voltar ela não, porque ela não quer ver. Não, ela deixa, ela vai continuar fazendo. Agora, na hora em que elas estão lá e que elas têm um acesso ao plano espiritual, inclusive, né, depois de todo o trabalho que foi feito, né, é encantador. Então, a pessoa se sente super bem. A pessoa quer conversar, quer falar, quer informação, ela sente toda a energia, ela sente a energia do trabalho que está sendo realizado com ela, né, nos corpos todos, né, físico, emocional, mental, eles trabalham tudo. Então, na hora, a pessoa fica maravilhada, ela fica bem, ela gosta. Então, não vejo esse medo. Se existe um medo, depois ele passa. Não é nada que ela fale, não quero nunca mais. Pelo contrário, as pessoas querem de novo, Então, né? o que acontece, né, Rose? Durante o trabalho da investigação, por exemplo, né, aí é uma mistura, né, de seres encarnados e desencarnados, os mentores, Sim, nós que estamos encarnados. Então, a partir do momento que a gente entra em egrégora, ocorre uma proteção tão grande energética que a gente acaba ali se misturando e acaba sendo praticamente a mesma coisa. Então, aquele temor, aquele medo acaba desaparecendo. E a pessoa entra no sim. processo naturalmente, acaba resolvendo as questões, né? E é uma coisa bem natural. Isso que eu percebo A durante pessoa os não atendimentos. percebe, desculpa, Márcio, te interrompi. A pessoa Imagina. não percebe que é ela e o outro é desencarnado. É como se ela tivesse misturada, mesmo que você falou. Ela está misturada na situação. Então, para ela é tudo junto e misturado ali, tá tudo certo. Não existe a diferença. Ela não para pensar na hora, nossa, eu tô aqui, ele tá ali, não é daqui, né? Não estou nessa vida, não tô. Não, a pessoa não fica pensando isso. Ela simplesmente ela passa pelo processo e se deixa vivenciar por ele, né? É mais ou Então, menos isso. É muito bom, é muito bom. então, o que acontece, né, Rose? Durante as investigações inconscientes, né, principalmente, por exemplo, a questão dos encarnados e desencarnados. Os mentores são desencarnados, né? E a gente Sim, está como encarnado. Então, essa mistura, né, não digo mistura, mas uma coisa que esse agregamento, né, a gente acaba estando agregados, cada um com a sua função. Então não existe aquela coisa, só porque ele é desencarnado, ele é mais importante, o mentor, por exemplo. Não. Durante o trabalho da investigação em egrégora, todos são importantes, seja encarnado ou desencarnado.
A diferença são as dimensões, que eles estão desencarnados e a gente está encarnado. Mas dentro da investigação, dentro do trabalho espiritual, qualquer trabalho espiritual ou terapia, todos são importantes e não tem hierarquia. Não, você falou tudo agora, Márcio. Inclusive a gente, né? Que pela psicoterapia reencarnacionista nós somos apenas os ajudantes dos Não, mentores, né? não Ajudantes, somos meros pela subordinados, não. psicoterapia, mas não necessariamente, exatamente, porque a gente também sustenta, né, uma força, né, Com a nossa certeza. força, e às vezes eu acredito, né, ultimamente eu tenho acreditado muito nisso, que também vão vir casos, não só que eu estou preparada, ou que serve de lição para mim, né, ou que serve de alguma forma para mim, mas casos em que eu estou preparada para preparada, eu estou dizendo assim, energeticamente mesmo, para sustentar aquele trabalho, né? Aquilo que está acontecendo. Eu acredito nisso, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Os psicoterapeutas são diferentes, cada um está eu vou falar nível, mas não quero que me levem, né? Cada um está num estágio, de consciência mesmo. Então, para mim vai vir talvez aquilo que eu consigo sustentar, para você vai vir um outro que sustenta às vezes muito mais, entendeu? Eu penso assim também. Então nós temos uma força assim muito grande e que ampara esse trabalho junto com os mentores, com certeza. Assim como a pessoa que procurou, né, Márcio? Sim. Assim como a pessoa, todo mundo. E Márcio, eu vou falar uma coisa aqui, eu nem sei se eu deveria falar. Regina, me corrija aí se eu abrir a boca demais, tá, Regina? Que a Regina tá aí. Mas a gente fizemos investigações nesse sábado agora, e os mentores eles estão trazendo muita informação para a gente. Eles trouxeram que para cada pessoa que é trabalhada, são 3.000 pessoas trabalhadas também. Então, quando Para você vai mais, lá... inclusive, para mais. Milhares. Eles passaram essa informação para a gente, 3.000 pessoas. E, então, assim, é como se fosse uma rede mesmo, nós estamos interconectados. Então, quando você melhora, são 3.000 pessoas sendo beneficiadas. Outra informação, quando você tem um sobrenome, né, numa família, todos aqueles com o mesmo sobrenome, não só daquela família, mas de todas as outras famílias com o mesmo sobrenome também são beneficiadas. Foi esse o entendimento que eu tive, porque ficou bem claro quando eles passaram, né? Que existia esse benefício para muita gente. Então, assim, a gente acha que é só, você vai lá, você está só você se tratando. Não, você está ajudando principalmente aqueles ao seu redor, né, que moram com você, familiares, a sua próxima geração, as gerações anteriores e mais milhares de pessoas. Que, claro, está tudo nessa teia de conexão entre você, né? Você e suas outras vidas, seja lá o que for. Mas é muito bonito esse trabalho, é muito lindo. Eu acho grandioso demais. Então, uma sugestão para você, tá, Rose? Para você, para sua chefe aí que está presente, tá? Não se limite apenas ao trabalho da PR, tá? Porque para a espiritualidade existe trabalho espiritual e não técnicas. Técnicas somos nós que aqui a gente diferencia, né? São rótulos. Sim. Então, não se assuste, não fique com medo se o negócio começar a expandir, ir além da PR. Porque tem outras técnicas e o trabalho é espiritualidade. Então, cada um está preparado para o que der e vier, então não se atenham a estudar outras técnicas também, tá? Então, não se limite apenas a PR. Sugestão. Você está falando uma coisa agora, Márcio, que isso foi muito claro para mim a semana passada, quando eu fiz um Desculpa essa atendimento. chefe aí, tá? Não, mas a gente está percebendo que isso está expandindo e que está crescendo. Eles mesmos falam que o trabalho vai crescer, que é para a gente divulgar sim, que muita gente está precisando, que é um trabalho muito bom, um trabalho importante para as pessoas. Então, assim, a gente está fazendo nosso papel, né? Deixando, se eles quiserem ampliar, trazerem outras coisas, a gente está aberto a isso. Mas, assim, do que você está falando agora, eu tive um atendimento semana passada em que a pessoa teve um pouco de dificuldade na hora que ela foi acessar, mas a dificuldade dela foi em ver, ela não quis ver. A dor era muito grande que ela não quis ver.
E aí ela voltou, né? Ela não quis mais ver. E aí eu fiz um trabalho com ela com EFT, junto da sessão. Fiz um EFT. Na EFT ela acessou. Então, Márcia, assim, na verdade, ela lembrou da dor, ela deixou, ali ela liberou a dor. Então, eu acredito muito na minha intuição também. Quando eu percebo que, né, não dá, eu acredito que o trabalho continua e que os mentores estão juntos atuando. Então, eu fui intuída, vamos fazer uma técnica aqui. A gente fez e ali ela liberou. Então, cada um é cada um, né, Márcia? Na verdade, na hora do atendimento, a gente vê o que é melhor para a pessoa, respeitando, né? Porque se ela tivesse que acessar mesmo, conseguir, ela iria até o fim. Ela brecou, ela não quis. Então, eu vou respeitar isso nela, né? Porque a gente entende que algumas dores são difíceis. E só da pessoa estar ali na frente, querendo acessar, querendo tentar, já é muito louvável, né? Muita gente passa a vida inteira sem nunca querer olhar para as dores dela, né? Sem querer se conhecer. Então é louvável que a pessoa chegue e fale, olha, eu quero tentar, né? Porque ela está se olhando, ela está se amando em primeiro lugar, porque assim, ela quer saber o que faz que bloqueia, que impede ela de ir adiante, que impede ela de ser uma pessoa mais plena, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Às vezes a gente passa o dia a dia inteiro sempre no automático, fazendo as coisas para encobrir uma dor, né? Para encobrir alguma coisa que incomoda muito, né? E quando a pessoa toma consciência disso, já é um passo enorme, né? Já deu um passo grandioso aí para o seu autoconhecimento, para se desenvolver, para sair dessa dor, né? Pelo menos para entrar em contato com ela, né? Então, Rose, o que acontece, né? Porque o que a gente aprendeu na PR? Que muitas coisas não pode, não pode, não pode, aquela limitação, e a gente fica meio presa, meio amarrada. Então, o que acontece durante o trabalho? Então, acontece de, várias vezes, a gente agregar uma outra técnica, né? Por exemplo, você falou da FT, muitas vezes acontece da pessoa aplicar um reiki durante a sessão, e aí, pode, não pode? Pode sim. O que não pode, Rose, é ter mistura. Não pode misturar, virar uma bagunça. Mas o que deve ter é agregar os trabalhos. De repente você intui, Sim. eu vou ter que fazer um FT, um reiki, faça. Se vem da espiritualidade, da intuição, legal, faça, é para fazer. Agora, tomar cuidado para não misturar se for o ego, né? Coisa do ego, aí é Não, diferente. não, não, Então, não. se for Ali é intuído, assim, faça sim, sem temor. porque na verdade ali eu vi que a pessoa estava com. Eu não queria que ela saísse mal, né? Ela acessou, ficou mal, porque eu não quero olhar. Vamos fazer um outro trabalho. Não deu nesse, vamos tentar um outro, né? Então, assim, é possível a gente tentar outras técnicas também. Mas isso aqui foi só um exemplo, né, Márcia? A grande maioria das pessoas, elas realmente conseguem o acesso e vai, flui super bem. Vai fluindo, vai vendo, vai tendo a experiência daquela vida, ou vai fazendo desligamento, vai recebendo a mensagem. É muito enriquecedor, sim. Dá tudo certo. Até agora, graças a Deus, assim, as pessoas que entram em contato, que querem fazer, elas estão conseguindo. Elas fazem. Então, assim, eu diria que a PR é para todo mundo. A psicoterapia é para todo mundo, a investigação do inconsciente é para todo mundo. Todo mundo que queira se autoconhecer, que queira entender os seus processos, os processos emocionais, né? Principalmente emocional, às vezes financeiro, algo que está limitando ela ali naquele momento, e que ela precisa olhar, né? Então, a própria nomenclatura, né, Rose? Investigação de inconsciente vai ficar uma coisa um pouco mais abrangente do que regressão terapêutica. Então, a investigação de inconsciente vai além da regressão. Então, se precisar usar uma outra técnica, né, pode-se usar sim, sem temor. Se for intuído, legal, beleza. Agora, tomar cuidado, como falei, né, para não misturar com a coisa Não, do ego. Coisa da sim. persona é complicado. Então, o pessoal também pergunta das investigações para as crianças, né? Em que casos que dá para fazer. A gente tem feito muita investigação no inconsciente para crianças, principalmente essas crianças que hoje em dia estão tendo diagnóstico de autismo. Então, aparece muita criança, né? Ou que ainda não foi diagnosticada, em que eles não têm ainda, os médicos ainda não bateram o martelo para o autismo, né? Mas elas geralmente são crianças que estão com desenvolvimento um pouco mais atrasado, elas não falam ainda, vamos supor, tem 4, 5 anos ainda não falam.
tem algum comprometimento motor, parece ter comprometimento cognitivo, então elas aparecem, né? Geralmente vem a pedido da própria família, da mãe, de conhecidos da gente, em que trazem um nome e a gente vai fazendo as investigações inconscientes para essas crianças. O que a gente tem percebido? Que boa parte do que a gente faz das investigações, quando mãe traz o feedback para a gente, elas ouvem a investigação e trazem o feedback, é que elas identificam na criança aquilo que algumas características daquela situação de vida passada, né? Então, da pessoa, que a pessoa tinha determinado comportamento, então a criança também tem hoje, entendeu? Isso aparece bastante para a gente, aparece bastante como feedback. E eles também comentam, né? Tem criança que não tinha o diagnóstico, depois de um tempo foi conseguindo fazer, os médicos conseguiram entrar em um acordo, o que foi, aparece, elucida o caso da criança, sabe? Dá aquela elucidada, não é autismo, aconteceu isso e isso durante determinada fase da vida, aí eles conseguem elucidar. Então a gente consegue ver desse jeito, Márcio, mas nesse sentido que a gente enxerga, né? E também, assim, muito desligamento acontece para as crianças. Então, eles mostram uma situação de vida passada e desliga daquela situação traumática, daquela situação em que a criança ainda está em ressonância, ainda é nítido e visível que ainda está ressoando para ela nesse momento. Então, a gente vê bastante disso também. Para as crianças, a gente também costuma ver elas trazerem mensagem, que foi o que eu já falei de outras vezes, que elas trazem mensagem para os próprios pais. Isso já aconteceu comigo, com o meu próprio filho de trazer mensagem, já aconteceu de trazer mensagem para os pais, né, outras crianças trazendo mensagem para os seus próprios pais também. Então isso também é comum, também é bem comum de acontecer. E é muito claro, né? Essas crianças são muito claras quando elas trazem as mensagens, elas são muito diretas, né? É um ser de luz, é um ser muito grande ali também falando. Elas geralmente falam que elas não têm problema nenhum. Isso é outra coisa que é legal de falar, porque elas geralmente falam: eu não tenho problema nenhum, eu só sou assim, vocês vão ver lá na frente que não tinha nada. Sabe, é muito interessante isso também, Márcio, muito interessante. O que acontece, né, Rose? Muitas crianças da nova era, né, da era da luz, crianças diamante, né, elas estão vindo com características diferentes mesmo. E aí os médicos da terceira dimensão da Terra, nada contra os médicos, eles estão fazendo o papel deles, né? Não tem diagnóstico, então acaba dizendo, acho que é autista, né? Autismo, então vamos colocar autismo. Então a maioria não é, você pode ver, que com o tempo elas vão se desenvolvendo e vendo que elas são crianças normais, mas com características diferentes. E os pais, né, geralmente não sabem lidar. Então, um desafio para os pais também, as crianças da nova era, crianças diamante, com 3 elipses anti-horárias, muitas delas. Sim, na verdade, Márcio, elas trazem muito aprendizado, né? Isso eu posso falar de carteirinha, né? Porque eu tenho um filho que tem diagnóstico de autismo, e a gente já fez várias investigações para ele, várias mesmo. Cada investigação ela traz alguma coisa que você fala, nossa, tem a ver, né? Tem a ver com o jeito dele, tem a ver com a história dele, ele traz mensagens. Então, assim, eu acho que para ele é um privilégio isso tá acontecendo, porque de uma certa forma ele sem saber, né, a gente está fazendo as investigações para ele, e sem saber ele está sendo beneficiado, porque ele está sendo desligado dessas situações. Então lá na frente isso vai um dia realmente ter um efeito muito positivo para ele. Então isso eu fico muito feliz, porque eu sei que vai ter. E ao mesmo tempo, Márcio, que eu estava falando, né? Ele traz aprendizado para os pais. Eu já cansei de pegar lá, assim, investigação em que eles trazem a criança, ela só, assim, eles parecem mais velhos que os pais, sabe? Nas informações que eles estão trazendo. Então, para a gente é muito importante entender que eles não são
criança só, eles são um espírito encarnado, na versão hoje criança aqui, né? Tá criança, mas tem um espírito muito grande, muitas vezes muito mais lúcido que o pai e a mãe, e traz a informação mesmo, olha, que eles têm que mudar, que o problema não é ele, que o problema às vezes é familiar, é pai e mãe, e que eles têm que se olhar em conjunto, né? Todo mundo tentar fazer a sua própria... a família fazer a sua própria cura dentro de casa, né, Márcio? Existe isso. Que uma criança dessas, ela vem também para curar a família inteira, trazer resgates da família inteira, fazer a família se olhar, fazer, né, todo mundo se entender. Então, o João mesmo é uma criança que eu não conseguia ter controle sobre ele. E numa das investigações minhas veio que eu tenho muito controle. Eu gosto do controle. Então, para que eu tive um filho assim? Porque eu tenho que sair do controle. Então, assim, eu gosto de falar essas coisas para as mães também. Não é se sentir culpada nem nada. Mas saber que um filho, ele também ensina muito mais a gente do que a gente a eles. Então, eu aprendi muita coisa com ele, com o João. Muita. Rose, Ainda você aprendo. chegou a medir a frequência do João? Sim, ele, na época que eu medi, se eu não me engano, era 3 elipses. Se eu não me engano, era 3. Depois eu não medi mais, né? Não vai piorar, mas também não sei se... Eu me lembro, era 3. 3 elipses, Rose, isso mesmo. 3 horários. Ele tem 3. Ele tem 3. Então você vê Então que a é muita... possibilidade de ser um autista é mínima, tá, Rose? São características diferentes que ele está tendo, então não se apega ao diagnóstico, tá? Você está vendo que ele está Não, evoluindo. na verdade eu não ligo mais para diagnóstico, Márcio. Eu nem penso mais nisso. Eu acho assim, ele traz aprendizados, as investigações mostram isso, mostram para mim, inclusive. E eu acho que são crianças que estão vindo assim, sabe, para mostrar muita coisa para os pais, muita. Mas não só para os pais, para as escolas, para os médicos, né, para toda uma classe que está muito habituada a olhar para as crianças só de uma forma. A educação precisa mudar, o sistema educacional, mas isso vai longe ainda. Os médicos precisam olhar de outra forma, enfim. Ainda tem muita criança que vai continuar ainda sendo tratada como autista. Não quero dizer aqui que nem todas não são. Algumas são sim. E algumas vêm com esse aprendizado, escolheram isso. E tá tudo certo, né, Márcio? Tá tudo certo. Eu aceito o diagnóstico dele, não vou brigar com médico nenhum, não vou... Aceito. Até porque essa também era uma das minhas lições, a aceitação. Enquanto eu não aceitei o diagnóstico dele, o amor que eu tinha por ele não fluía. E eu não percebia isso. Eu só percebi quando eu aceitei. Eu só aceitei quando aceitei dar a medicação. Então, assim, para mim também foi um aprendizado. Eu precisei aceitar, aí fluiu. Aí eu acalmei. Quando eu aceitei, eu acalmei. Então, para muitos pais também vem isso. A aceitação do diferente, né? Então, isso também às vezes aparece em investigação pra gente. Né, também aparece nas investigações, o quanto eu sou controladora, o quanto eu talvez não aceite as diferenças, vai aparecendo, as coisas aparecem. O quanto eu não aceito, o quanto eu acho que só eu tenho razão, né? Isso aparece, de algum jeito aparece, ou é na investigação, ou é um filho, ou seja o que for. A gente está sempre aprendendo, a gente só precisa ter olhos para enxergar. O resto a gente entende, mas se não quiser enxergar... Rose, por curiosidade, você chegou a perguntar para o Pêndulo na radiestesia cósmica se você poderia perguntar se o caso dele é de autismo mesmo ou é apenas algumas características diferentes? Você chegou a perguntar ou não? Na verdade, Márcio, eu já passei com ele por um médico homeopata que trabalhava com a radiestesia. Ele mesmo me falou que ele não era. Eu tô vendo aqui Antes do diagnóstico, ele falou que ele não é autista. Tanto que ele tem o diagnóstico, mas os médicos, as próprias terapeutas acham que não, e a escola também, porque está mais para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas ele tem o diagnóstico, por enquanto está mantendo, porque eles não tiram assim fácil, né? Mas então, como eu não ligo para diagnóstico, Márcio, então eu também não fico falando para ele, você é autista, você é isso, não falo nada disso. Acho que não interessa para ele, eu não quero rotular ele, sabe? Mas ele tem dificuldade de se relacionar,
por conta, muito provavelmente, da hiperatividade, né? Qual a idade dele, E Rose? ele tem oito anos. 8, tá. Com 12 É. anos ele vai começar a ser um garoto normal, com 12 anos. O Pêndulo tá falando aqui, tá? Quando ele tiver Ai, que 12 bem! anos, ele vai começar a desvincular disso. Daqui a 4 aninhos, né? E pelo tempo Kairos, você sabe que tá um pulo, né? Sim. Então Ai, que tenha bênção. paciência. Engraçado que foi o que me falaram, sabia? Que com 12 anos ele ia começar a ficar mais maduro. Me falaram isso. O Pêndulo falou agora aqui, Já me Rose. falaram. Ai, que bênção, agradeço. Mas é bem assim, Márcio. Eu acho que não tem nada errado nessa vida. Tudo é aprendizado, a gente vai aprendendo. Importante como eu falei, é querer enxergar, né, Márcio? E eu acho que toda essa situação que eu vivenciei com ele, vivencio até hoje, é a que me fez mudar, que me fez ir em busca de autoconhecimento, que me fez chegar até a psicoterapia reencarnacionista, enfim. É bem por aí mesmo, Márcio. Já que a gente está falando do medo de ficar preso, né? Você teve alguma situação assim já nos seus atendimentos? Da pessoa ficar presa em É, determinado teve ponto? Não, dificuldade de não. trazer? Não. Até E pô, você então, já fez muito atendimento, né? já fiz várias coisas. E assim, casos da pessoa ficar presa mesmo, não, nenhum. Sinceramente, nenhum, até hoje. Você sabendo utilizar as táticas, né? Deixando o comando com os mentores e nós também, né? Em conjunto, não tem como dar errado. O importante é a Sim, conexão com a egrégora. O importante é a preparação. Tem que estar bem conectado. Se tiver meio desconfiado, muitas vezes nem começa. Se você não sentir que está bem, de prosseguir com o trabalho, é melhor não começar porque pode dar algum problema mais sério. Essa é a sugestão. entendi. Eu também acho, Márcio. Na verdade, é a tal história, né? Se a gente não confiar na mentoria, não confiar nesse plano que está nos olhando, dirigindo o trabalho, aí realmente não. Tem que existir essa confiança, né? Para poder prosseguir no trabalho. Senão você fica, você não faz. Nunca vai fazer, vai sempre achar que alguma coisa de errado pode acontecer. Por isso que eu acho que assim, a psicoterapia é para quem realmente confia, né, Márcio? Principalmente nós psicoterapeutas, acho que é para quem realmente confia. As pessoas que estão chegando, que querem fazer, né, para o seu autoconhecimento, elas vão começar a confiar porque elas vão sentir de verdade aquilo que elas viram, elas vão realmente vivenciar. Agora a gente tem que ter essa confiança de que está tudo seguro e que nada vai acontecer de errado, porque senão, se eu não tiver essa confiança, o outro também não vai ficar seguro de fazer, não é? Então, não existe Uma perigo. pergunta, Rose. O que você tem percebido nas conversas pós-investigação? As pessoas estão seguindo a orientação dos mentores ou elas estão indo pelo ego e estão teimando? O que você percebe? As pessoas estão realmente querendo se curar ou estão teimando e achando que... Ainda, Márcia, assim, depende. Eu acho que tem uma metade e metade. Alguns sim, já estão indo, né? Assim, entenderam, se sentem muito aliviados com o que viram, com o que sentiram, com o que elas entenderam, né? Do que os mentores trouxeram. Mas ainda tem muita gente que ainda fica patinando. Ainda tem medo, ainda não consegue tomar as decisões. Ainda tem sim, Márcia. Eu acho que sim. Até porque eu acho que assim a mente, né? A mente ainda entra na frente, o ego ainda entra na frente e atrapalha. Eu acho que sim. Eu acho que tem os dois lados. E você, o que você acha? Essa é Então, uma pergunta Rose, para você agora. o que eu tenho percebido, né? Assim, Hum, as pessoas que nos procuram são seres despertos que estão despertando. Isso é claro, né? A pessoa que não está desperta nem procura a gente, né? Não quer nem saber do assunto. Mas quem nos procura é pessoas despertas e que estão despertando. O que a gente assim fica chateado, entre aspas, é pessoas despertas, hein? Que não estão seguindo a orientação, o que é dito nas investigações. O mentor está falando, olha, é melhor seguir por aqui e tal, né? Eles dão uma coordenada. E a pessoa desperta, ela teima. Acha que, sabe, não tem a ver. Então isso é uma coisa que tem deixado muito chateado ultimamente.
Não sei se você tem percebido isso nos seus atendimentos. Assim, é o que eu te falei, acho que é meio a meio ainda. Alguns sim, mas alguns ainda não conseguem tomar a decisão, porque fica aquela coisa, né? Ai, será que é para mim? Será que não é? Então eu acho que ainda tem um pouco disso sim, Márcio. Mas é a questão da escolha, né, Márcio? Tudo é escolha na vida da Livre-arbítrio. gente. Então, Exatamente. tudo vai ser escolha, tudo vai ser colocar ali no papel, né? Rever, ouvir de novo as investigações, relembrar, falar, nossa, que eles falaram isso para mim, nossa, já falaram isso para mim lá atrás, nossa, eles estão repetindo de novo a mesma coisa. E às vezes vem por pessoas diferentes, né? Se você está fazendo uma investigação à distância, vem para um, vem para o outro. E, né, entendeu? Um recebe, um que não tem nada a ver, né? Que fez para você, vamos supor. Recebe a mensagem, aí vem outro que vai fazer para você de novo, recebe uma mensagem muito próxima. Então, realmente é só querer ouvir, né? Querer Não, vamos saber dizer, para realmente. quem está despertando, a gente até entende que tem essa dúvida, mas para quem já está desperto, fica com dúvida ainda, é complicado, né? Está Você tem comprometendo a razão. encarnação. Você tem razão, Márcio, tem razão. Tem razão. E assim, a gente tem, às vezes, algumas técnicas diferentes, né? Para você ver se aquilo que veio, né? Bate com o que os mentores estão falando e você olha e fala, nossa, bate, tem tudo a ver. Então, assim, realmente é criar coragem, né? De fazer as mudanças necessárias que eles pedem, fazer aquilo que realmente que eles pedem não, né? Na verdade, eles não vão pedir nada pra gente, né, Márcio? Você tem que fazer isso, não. Eles dão a coordenada, porque você às vezes chegou lá perguntando justamente se você faz determinada mudança na sua vida ou não, você quer uma elucidação de alguma coisa, e eles te dão as coordenadas. Mas eles não vão exigir nunca, né, Márcio? Eu De não jeito vejo nenhum. isso. Eles respeitam o Exigência livre-arbítrio. não, mostra o melhor caminho, a melhor opção, ou uma possibilidade, e aí a escolha é da pessoa, né? A pessoa que decide para que lado ela vai, né? Mas eles não vão realmente falar, faça isso, né? Salvo com a gente, né? Assim, Márcio, que está em atendimento e que às vezes vem alguma mensagem de direcionamento, aí é diferente, né? Para o grupo, para as pessoas, aí eles realmente direcionam. Mas para quem está fazendo investigação, isso vai vir de uma forma assim, te mostra uma opção, a opção boa para esse lado. Olha, se você fizer assim, assim, ou por que você deve fazer isso, né? Eles mostram. Aí cabe a pessoa, né, entrar e falar, nossa, acho que aquele recado me diz para fazer isso e isso. Então é o que eu acho que eu sinto, né? O que eu senti como mensagem para mim. E aí a pessoa resolve, né, Márcio? Mas não dá pra. Eles não forçam nada. Essa é a Importante grande isso, né, verdade. Rose? Que os mentores não vão chegar e falar para você faça isso, faça aquilo. Eles não determinam nada. Se vier alguma Não. investigação que o mentor falou isso, então desconfie porque alguma coisa está errada. Inclusive, Márcio, às vezes a gente brinca, eu mesma brinco, eu queria tanto que fossem diretos, que eles falassem logo o que é para eu fazer, isso, aquilo. Mas eles não são diretos, assim, né, na frase, exatamente. Você vai fazer isso, isso. Não, não são. Eles dão as coordenadas de forma sutil e Sim. você percebe, né? E faz se quer. Eles dão dicas diretas ou indiretas. Muitas vezes é indireta mesmo, para a pessoa raciocinar em cima daquilo, né? Para ela ter noção do que é aquilo. Sim, A pessoa pensar também, sim, né? Sentir, né? O que deve fazer, o que não deve fazer. sim. Não é nada muito. Não é que não é muito claro, assim, eles não são diretos, né? Eles são Vão claríssimos, dar de Jorge, uma eles são claros, forma. só falta Não, desenhar. Só que a então, pessoa não quer entender, às vezes. Ela não quer o que eu entender. quero Essa é a dizer verdade. desculpa, Márcio, estou te interrompendo. Na verdade, eles são claros, sim, mas não falando o que você vai fazer, né? Para não falar depois, não, eu fiz porque eles mandaram eu fazer. Não, eles não mandam fazer nada, né? Assim, não vão ser categóricos assim, você vai fazer isso, isso, isso. Não, não é assim.
né, Então, para Márcio? quem está em dúvida, né, Rose? Então, para quem está em dúvida em querer passar pelo processo, não fique esperando que o mentor vai falar o que você deve fazer. Ele vai dar sugestões para que você faça a sua escolha. Fique bem claro Sim, isso. sim. Não vai te dar mastigado, é isso. De Não jeito nenhum. mesmo. Não dá, de jeito nenhum. Até porque eles querem que a gente pense um pouco, né, Márcio? A gente Exatamente. reflita sobre as nossas ações, sobre o que a gente pensa, como a gente é. Eles não dão nada mastigado. E, Márcio, que para as pessoas acreditarem que elas conseguem fazer a investigação, que é muito possível, né? Para todo mundo é possível, basta querer ter essa coragem, que ninguém vai ficar preso, né? No plano astral, na situação em que ele está vendo. Não, não é possível, assim, isso não vai acontecer porque existem as técnicas para a gente fazer o resgate. Todas as pessoas que têm interesse vão ter aquilo que a mentoria dela queira mostrar. Então, às vezes, não adianta querer ir lá com uma questão, eles vão mostrar aquilo que a pessoa está preparada para olhar, está preparada para receber de informação e aquilo que é melhor para ela, né? Então, todo mundo tem capacidade de fazer, todo mundo tem, só confiar, basta confiar. Confiar no psicoterapeuta, confiar na sua mentoria e confiar na sua própria capacidade de acessar, né? Não deixar o mental interferir, ficar questionando muito, né, Márcio? Mas acreditar e confiar. Então, todo mundo é capaz. Eu Então, diria isso. Rose, é o que eu percebi. Quando mudou essa nomenclatura, acho que foi uma questão de, acho que de 2 ou 3 anos para investigação de consciente, tirou um pouco aquela coisa esotérica da regressão, sabe? Coisa esotérica, mística, aquela coisa espiritual, fenomenal, de querer ver aquelas coisas do plano espiritual, quando se falava assim, regressão. Com a investigação de consciente, percebi que ficou um negócio mais aberto, mais livre, uma coisa mais assim científica do que espiritual. Isso é o que eu Uhum. senti durante esse tempo aí que mudou a nomenclatura. Não sei se você percebeu alguma coisa em relação a isso. Acho que Na você não chegou a verdade, pegar regressão terapêutica, né? Você não. já foi em investigação, né? Tá. Já foi. Já peguei nessa nomenclatura. Mas não é, né, Márcio? Na verdade, está acessando o inconsciente, né, Márcio? Não tem nada Isso. de espiritual ali. A É gente fala, ciência e inclusive, que são. espiritualidade, lado a lado. A gente fala que são os mentores, mas é a gente mesmo, né? O nosso inconsciente, o nosso ser de Sim, luz acessando, ele trazendo exatamente. as informações. Tem um campo, tem uma mentoria, mas é você mesmo acessando o seu inconsciente. Né, Márcia? Eu acredito Lembrando, muito né, nisso. É Rose? aquilo que está permitido para você olhar nessa hora, que está gritando para você, precisa ser visto, Então, durante os né? trabalhos, estamos conectados em egrégora, ou seja, seres de luz encarnados e desencarnados, cada um cumprindo a sua função dentro do trabalho. Todos são iguais, Sim, não tem hierarquia, né? E mostra que todos são importantes. sim. Todo mundo tem seu papel ali e está todo mundo ajudando, lembra? Mais de 3.000 pessoas, Sim, né? é um trabalho no Em uma arrastão, na pessoa só, verdade. uma É, pessoa sim, passando, ela ajuda mais de 3.000 pessoas. Então, assim, é um trabalho muito grandioso. Quanta igreja, quantos mentores, quantos seres de luz não estão agradecidos com isso, né? com certeza. Não é mais. É divino isso, é muito lindo. E nós, como trabalhadores da luz, seres de luz, despertos, a gente fica muito satisfeito, né, Rose, em poder auxiliar os que estão necessitando de auxílio, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Para que encaminhem pela luz, se reconheçam como seres de luz, né, que são. Mas acho que assim, acho que a grandiosidade desse trabalho é justamente a hora que você vê que veio uma situação para a pessoa em que você sabe que ela vai aproveitar ao máximo aquilo, que nossa, que resposta linda que veio para a pessoa. É tão gratificante para a gente, para mim pelo menos é assim, eu falo, meu Deus, essa mentoria é demais. Eles são demais, assim, eu falo, gente, como é que pode, né? Então, é muito gratificante, Márcio. Eu acho que como psicoterapeuta é o auge para mim. A hora que eu vejo que veio realmente aquilo que a pessoa precisava, que eles estão realmente mostrando ali. Então, você falou bem agora, Márcio. É um trabalho, né, Rose, que acho que não tem preço, né? A gente
satisfação é tão grande, né, que não tem palavras. Não tem dinheiro que É, pague, né? É não, impagável. Márcio, é muito lindo. Ô, Márcio, mas eu queria vir aqui um dia falar com você, com a Regina também, trazer a Regina, para a gente falar do projeto Mente Consciente, se você se importar, que também tem a ver com as investigações do inconsciente. Sim, Rose, Ou claro, estamos trazer para a gente abertos. falar do Sim, grupo também, legal. é, Vamos combinar para a sim. gente falar, porque é mais um canal para divulgação da psicoterapia reencarnacionista. Tá. Como é que é esse projeto, Rose? Pode comentar aí brevemente? Temos tempo A aí. gente criou muito, muito rápido, né? Assim, eu, a Denise e a Regina, a gente criou o projeto Mente Consciente, que vai ser um projeto para a divulgação da psicoterapia reencarnacionista. Então, nossa intenção é entrevistar pessoas também que já passaram pelo processo, entrevistar mães das crianças para elas trazerem alguma informação a respeito do que elas acharam das psicoterapias feitas para as crianças, se elas notaram diferença, se elas perceberam que ajudou, né? O que elas achavam, né? Quando chegavam as investigações, se fazia ressonância com o seu filho. Enfim, a gente quer promover transferência mesmo de informação para as pessoas, Márcio. Legal, Porque, Rose. como os próprios mentores falaram, ela precisa ser divulgada, precisa ser mostrada, porque tem muita gente precisando. Então, a nossa intenção é divulgação, Márcio. Legal, É Rose. isso. Parabéns pela iniciativa aí. Precisar, estamos à disposição. A gente divulga junto, Márcio. Sim, Eu já entrei no seu canal para divulgar o nosso. legal, isso mesmo. Nosso canal é para isso, para a gente divulgar o Mas aí nosso a gente tem trabalho, né? entrevista também, a gente te chama Sim, também. claro, Né, estamos à Márcio? disposição, Rose. Aguardando o Sim. convite. Legal, nós vamos fazer isso. Aí você que vai ser meu entrevistado, ó. Opa, que honra. Vai ser bom, vai ser bom. Em breve, hein? Em breve. Legal, Rose. É. Mas é isso, a gente quer que a psicoterapia chegue para vários lugares, chegue e alcance mais pessoas, que as pessoas tenham acesso, porque é um trabalho que não é só nosso, né? É um trabalho muito bonito, de uma mentoria muito grande, que precisa mesmo dessa divulgação. Então, é isso que a gente pretende, Márcio. E trazer outras técnicas também, não só Sim, sim, isso que eu ia psicoterapia, mas comentar trazer contigo, outras Rose. Não se técnicas. atenha só à psicoterapia, não. Não, Tem outras não. técnicas que a gente pode agregar. Sim, Espiritualidade quer que a gente sim, trabalhe. Para a espiritualidade sim, existe trabalho, não existe técnica. Então, técnica é conosco. Mas vamos sim. Nós trabalhar em vamos nome da trazer também. espiritualidade. Exatamente. Nós vamos trazer aquilo que nós três, né, temos ali de especialidade também, falar um Sim, pouco dos nossos trabalhos e mostrar, né, aliar, que nem você falou, aliar as técnicas mesmo, porque está tendo resultado, Márcia. Então, o importante é que esse resultado chegue a mais pessoas. É isso a nossa intenção. então aí vocês iriam agregar, Rose, as terapias corporais, terapias emocionais, para auxiliar também? Sim, Seria isso? radiestesia, Uhum, a mesa quântica radiônica, né, tá. Uhum. Mesma da quântica estelar. Regina. Uhum, legal. Isso. Nós vamos tentar falar de tudo, Márcio, tudo aquilo que dá Que resultado legal. para as pessoas. Uhum. Nós vamos tentar. Mas trazer principalmente as pessoas que já passaram também, né? Estou Para aqui dar os falando, mas relatos e tal. Uhum. as pessoas que já passaram, que desejam dar depoimentos, que queiram falar, para as pessoas entenderem também como que é, tá? Porque é fácil a gente que é psicoterapeuta estar aqui vindo falar, né, Márcia? Sim, E quem passou? É legal que quem passou também venha sim. falar um Ter pouco. os Então a gente feedbacks, tem né? essa Os intenção. depoimentos, isso é importante. Sim, sim, que eles também venham falar. Porque é diferente, né, Márcio? Quem já sentiu, está Quem na passou outra pelo processo, posição. assim, vivenciou, né, o tratamento, Sim, é diferente, sim. É muito sim, importante. é essa a nossa intenção, Márcio. Legal, Rose. Então, aguardando o convite de vocês aí. Sim, pode deixar, a gente vai convidar. Ó, eu já falei por elas, tá? Não faz mal, tá tudo certo. E quem desejar, então, quiser fazer psicoterapia reencarnacionista, estamos à disposição. Online, hein, Márcio? Online, Isso, à online. distância, de qualquer Importante. lugar do mundo, de qualquer Uhum. lugar do país, de qualquer cidade, a gente faz.
Então, quem tiver interessado, é só entrar nos nossos Instagrams, Facebook, manda uma mensagem no inbox. Estamos à disposição Sim. para tirar dúvidas e esclarecimentos. Sim. Fechou então, Rose? Fechou, Márcio. Rose, Agradeço o pela convite, conversa, tá bom? pelo nosso Eu que bate-papo. agradeço. E a gente vai se falando então, Rose, aguardando seu convite, tá? Tá, fica com Deus, Márcio. Obrigada Beijo, pelo Rose, convite também. bom descanso. Beijo. E as pessoas que estão nos apreciando aqui, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Boa noite, Márcio. gente. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Boa noite. Tchau, um abraço.